Alguma vez você já se sentiu como se estivesse simplesmente flutuando pela vida, sem realmente se aproximar da pessoa que almeja ser? Isso geralmente ocorre por volta do ano novo, quando imaginamos nos livrar de maus hábitos e começar bons hábitos. Desta vez será diferente, dizemos a nós mesmos. Desta vez, farei as coisas que prometo fazer, apenas para acabar de volta onde comecei pouco depois, sem me aproximar do que imaginei. Portanto, a questão é, em como você se torna a pessoa dos seus sonhos? Como você se liberta de maus hábitos e torna os hábitos desejados mais fáceis e automáticos? O livro Hábitos Atômicos, escrito por James Clear, responde a todas essas perguntas. Farei um resumo visual detalhado desta obra e mergulharei profundamente em tópicos como ciclos de hábitos, picos de dopamina, criação de um ambiente propício e muito mais. Explicarei passo a passo como utilizei pessoalmente esse livro com meus próprios hábitos e como você pode aplicá-lo aos seus próprios hábitos. Espero que este resumo inspire a procurar uma cópia deste livro, pois ele merece um lugar em todas as estantes. Vamos começar. Imagine um avião decolando e viajando de Guarulhos para Maceió. Pouco antes da decolagem, você ajusta o avião levemente em 3 graus ou cerca de 80 polegadas. Se você continuasse voando em linha reta, você acabaria mais próximo do Oceano Atlântico do que o destino pretendido, Maceió. O mesmo acontece com nossos hábitos. Pequenas mudanças em nossos hábitos podem alterar a trajetória de nossas vidas de maneiras que nem perceberemos até muitos anos no futuro, olhando para trás. Tanto em aspectos positivos quanto negativos, você é seus hábitos. O poder dos hábitos atômicos é que uma pequena mudança em seus hábitos diários pode guiar sua vida para um destino muito diferente. Ação massiva versus melhorias de 1%. Com muita frequência, nos convencemos de que o sucesso massivo só é possível por meio de ação massiva em qualquer objetivo que estamos perseguindo. Esperamos dar um salto quântico ou realizar uma melhoria significativa que chame a atenção dos outros. No entanto, são as pequenas melhorias, que nem sequer são perceptíveis no início, que geram mudanças incríveis. Vamos examinar mais a fundo a matemática disso. Ser 1% melhor a cada dia durante um ano resultará em quase 38 vezes de melhoria. Ser 1% pior todos os dias por mais de um ano levará a quase zero. Seus hábitos podem trabalhar contra você na forma de estresse ou pensamentos negativos. Ou podem trabalhar a seu favor na forma de conhecimento, produtividade, habilidades e relacionamentos. O sucesso é o resultado de hábitos diários, não de transformações únicas na vida. A verdade sobre o progresso quando iniciamos qualquer empreendimento em nossa vida, aqui está o que esperamos que aconteça em progresso linear. No entanto, o que realmente acontece é diferente. Observe esta seção aqui. No início, as pequenas mudanças em nosso progresso mal são perceptíveis. James Clear se refere a essa parte do gráfico como o vale da decepção. Você já fez tanto. Colocou tanto esforço e mal vê resultados. É nessa fase que a maioria das pessoas falha e volta aos velhos hábitos. Os resultados mais poderosos de qualquer processo de melhoria são adiados, portanto, é necessário ter paciência. Objetivos versus sistemas. Esqueça os objetivos, foque nos sistemas em vez disso. Um objetivo é o resultado que você deseja alcançar. Os sistemas se referem aos processos que levam aos resultados. A sabedoria convencional sugere que a melhor maneira de alcançar qualquer coisa que desejamos na vida, ficar em forma, construir um negócio de sucesso, passar mais tempo com a família, é estabelecer metas específicas e realistas. Mas se ignorássemos completamente nossos objetivos e nos concentrássemos apenas em nossos sistemas, ainda assim teríamos sucesso? O autor argumenta que sim. Aqui estão alguns problemas em ter apenas objetivos. Pessoas bem-sucedidas e mal-sucedidas têm os mesmos objetivos, portanto, o objetivo não pode ser o que diferencia os vencedores dos perdedores. Alcançar um objetivo muda sua vida apenas por um momento. Os objetivos podem criar um conflito entre alcançá-los ou não. Ou você alcança o objetivo e tem sucesso, ou não alcança e é um fracasso. Mesmo se você estiver progredindo na direção certa, o que você faz depois de atingir uma meta? Se seu objetivo era correr uma maratona local, é provável que, após completá-la,
sua motivação desapareça rapidamente e você simplesmente volte aos velhos hábitos. Metas são boas para definir uma direção, mas sistemas são melhores para progredir. Um sistema de hábitos atômicos. O problema de mudar seus hábitos não é você. A razão pela qual você repete o mesmo mau hábito por tanto tempo não é porque você não deseja mudar, mas porque tem um sistema errado de mudança. Hábitos atômicos são pequenas rotinas e comportamentos que se acumulam para produzir resultados positivos incrementais ao longo do tempo. Os grandes avanços tendem a receber mais atenção do que as pequenas melhorias. Mas o que realmente importa são as pequenas decisões e ações diárias que tomamos. Assim como os átomos são os blocos de construção das moléculas, os hábitos atômicos são os blocos de construção de resultados notáveis. Existem 3 camadas para a mudança de comportamento. A primeira camada é mudar os resultados. O resultado final: perder peso, escrever um livro, vencer a temporada. A segunda camada é mudar o processo. O que você faz? Estabelecer uma nova rotina de exercícios, desenvolver o hábito diário de leitura. A terceira camada é mudar a identidade. O que você acredita? Suas visões de mundo e como você se vê e vê os outros. A maioria das pessoas concentra-se nos resultados, mas a melhor maneira de mudar seus hábitos é focar na pessoa que você deseja se tornar, e não nos resultados que deseja alcançar. O objetivo não é apenas aprender a tocar um instrumento, mas sim se tornar um músico. O objetivo não é apenas correr uma maratona, mas sim se tornar um corredor. Ao adotar uma abordagem baseada em sistemas de hábitos atômicos, você está transformando a mudança de hábitos em uma jornada contínua e sustentável. Em vez de se concentrar apenas em metas específicas, você desenvolve rotinas diárias que são alinhadas com a pessoa que deseja se tornar. Essas pequenas ações diárias se acumulam ao longo do tempo e geram resultados notáveis. Ao mudar sua identidade e acreditar que você é capaz de desenvolver os hábitos desejados, você fortalece seu compromisso e motivação para continuar no caminho certo. É importante lembrar que a mudança de hábitos não acontece da noite para o dia. É um processo gradual e requer paciência. É comum enfrentar o que James Clear chama de vale da decepção, onde os resultados parecem mínimos no início. No entanto, é nessa fase que muitas pessoas desistem e voltam aos antigos padrões. Para superar esse desafio, é essencial manter o foco em seus sistemas de hábitos atômicos e confiar no poder das pequenas melhorias diárias. Mesmo que os resultados demorem a aparecer, continue persistindo e confiando no processo. Lembre-se de que cada pequena escolha e ação conta e o leva mais perto de se tornar a pessoa que deseja ser. Portanto, ao invés de se fixar apenas nos resultados, concentre-se em construir um sistema de hábitos atômicos que o levará a transformar-se gradualmente e alcançar os resultados desejados. A mudança real vem do compromisso diário em agir de acordo com a pessoa que você deseja se tornar. Quando algo que você deseja em sua vida se torna parte de sua identidade, é quando seus comportamentos mudam naturalmente. Quando você diz a si mesmo e aos outros, eu sou um corredor, você quer viver de acordo com essa identidade. Lembre-se, toda vez que você faz um treino, você é um atleta. Toda vez que você escreve uma linha de código, você é um codificador. Cada vez que você instrui sua equipe, você é um líder. O ciclo do hábito. Um hábito é quando algo é repetido tantas vezes que se torna automático. O objetivo final é que nossos hábitos resolvam problemas em nossas vidas com o mínimo de esforço. Um hábito é formado e reforçado por meio de um loop de feedback contínuo, em sugestão mais desejo mais resposta mais recompensa. A chave para criar hábitos duradouros é estabelecer ciclos de feedback que sejam continuamente aprimorados. Deixe. Zumbido do telefone. Desejo. Quer saber quem mandou mensagem? Resposta. Atenda o telefone. Recompensa. Resolva o problema de quem enviou mensagens. Deixe. A mente fica em branco no trabalho. Desejo. Quer aliviar a frustração. Resposta. Verifique as mídias sociais. Recompensa. Satisfaça a necessidade de se sentir menos frustrado. Com o tempo, as recompensas se tornam associadas a pistas.
Portanto, neste exemplo, verificar as mídias sociais está ligado ao fato de sua mente ficar em branco no trabalho. E verificar o Facebook pode ser a deixa para verificar o Instagram, que se torna a deixa para verificar o YouTube. E antes que você perceba, sua mente em branco resultou em 20 minutos de tempo perdido. E quanto mais você repetir esses ciclos de hábito, mais fortes e automáticos eles se tornarão. As pistas podem ser qualquer coisa. Um cheiro, um som, uma visão, uma pessoa, um local. Tente pensar em quaisquer pistas em sua vida diária que estão iniciando seus ciclos de hábitos, sejam eles bons ou ruins. Então, como podemos influenciar o ciclo do hábito para trabalhar a nosso favor? Este livro nos apresenta as 4 leis que nos guiarão exatamente nisso. Lei 1. Torne o óbvio. A maioria dos seus hábitos atuais são tão automáticos que você nem os percebe. Você precisa primeiro se conscientizar de seus hábitos antes de poder mudá-los. Você pode fazer isso com sua pontuação de hábitos. Anote todos os seus comportamentos diários em um cartão de pontuação de hábitos, desde o momento em que você acorda até o momento em que vai para a cama. Sua tabela de desempenho pode ser algo assim. Com base em se isso ajuda você a se tornar a pessoa que deseja ser, categorize cada hábito como positivo, negativo ou neutro. Nesta fase, não estamos tentando mudar nada, apenas observar o que realmente está acontecendo em nossas vidas diárias. Até que você torne o inconsciente consciente, ele conduzirá sua vida e você o chamará de destino. Carl Jung. A falta de clareza é um problema real quando se trata de formação de hábitos, e estudos mostraram que muitas vezes a razão pela qual as pessoas não conseguem manter um hábito não é por falta de motivação, mas por falta de clareza. Um dia, vou entrar em forma é fácil de dizer para si mesmo, mas muito vago para obter qualquer impulso. O que você precisa é de um tempo e um lugar. As dicas mais comuns, hora e local, ajudarão você a alcançar seus objetivos. Declare claramente sua intenção de agir usando a seguinte fórmula: vou me comportar de hábito desejado em tal hora e em tal lugar. Aqui está um exemplo ruim: vou ler mais este mês. Aqui está um exemplo bom: vou ler um livro por 15 minutos diariamente às 6 horas no quarto de hóspedes. Outra maneira eficaz de iniciar um hábito é empilhá-lo. Para empilhar hábitos, vincule um hábito desejado a um hábito existente, seguindo a seguinte fórmula: depois de hábito atual, irei novo hábito. Por exemplo, depois de escovar os dentes, vou me alongar por 5 minutos. Você pode empilhar vários hábitos juntos. Por exemplo, depois de terminar de escovar os dentes, você pode meditar por 10 minutos e planejar o resto do dia antes de verificar as mídias sociais. É mais provável que uma cadeia de hábitos seja sustentada se você praticar isso consistentemente. Escolher o gatilho correto é essencial. Você precisa de uma sugestão de gatilho. Seu gatilho deve ser algo que você faz automaticamente sem falhas durante o dia, como acordar, desligar o alarme ou escovar os dentes. James Clear nos diz no livro que a motivação é altamente superestimada. Você pode moldar melhor seu comportamento projetando o seu ambiente. Somos mais influenciados pelo nosso ambiente do que pela nossa força de vontade ou motivação. É difícil manter hábitos positivos em um ambiente negativo. O meio ambiente é a mão invisível que molda o comportamento humano. Criar um hábito exige que você reorganize o espaço ao seu redor, a casa e trabalho. Primeiro torne mais fácil ver as pistas para os hábitos desejados, e depois evite maus hábitos, tornando-os invisíveis. Se você quiser beber mais água, torne as pistas visíveis e óbvias. Coloque garrafas de água pela casa em lugares onde você provavelmente as verá. Se você quiser ler mais, coloque o livro em algum lugar onde você o veja. Se você quiser melhorar na guitarra, não a deixe fora de vista em um armário. O contexto é a deixa. Os objetos no ambiente não determinam nosso comportamento, é o nosso relacionamento com eles que o faz. Pare de ver seu ambiente como um lugar cheio apenas de objetos. Imagine-o como um lugar cheio de relacionamentos. O sofá da sala é o lugar onde uma pessoa lê 1 hora por noite. Por outro lado, o sofá é onde eles assistem Netflix, comem pizza e relaxam depois do trabalho. Se o seu relacionamento com o sofá é um lugar para relaxar, tentar realizar uma tarefa relacionada ao trabalho nesse ambiente pode ser difícil. Tente criar zonas separadas em sua casa para diferentes atividades.
O autor gosta de usar o mantra um espaço, um uso. Se você está tentando eliminar um mau hábito, só pode contar com o autocontrole no curto prazo. Cortar maus hábitos na fonte é uma solução mais confiável, e uma das formas mais práticas de eliminar um mau hábito é torná-lo invisível. Remova-o do seu ambiente. Por exemplo, coloque seu telefone em outra sala por algumas horas se estiver com problemas para se concentrar no trabalho. Não compre comidas gordurosas para sua casa se estiver tentando perder peso. Lei 2. Em torná-lo atraente. Quando esperamos ser recompensados, agimos. Quanto mais gratificante for uma ação, maior a probabilidade de repeti-la até que se torne um hábito. Portanto, o primeiro passo para formar bons hábitos é torná-los mais atraentes. Compreender como a dopamina afeta seu corpo irá ajudá-lo. Dopamina e ciclos de retorno. Nossos níveis de motivação são afetados pela dopamina, um hormônio e neurotransmissor. Ficamos mais motivados a agir quando nossos níveis de dopamina aumentam. Ao medir a dopamina, os cientistas podem identificar o momento exato em que ocorre um desejo. Costumava-se pensar que a dopamina estava relacionada apenas ao prazer, mas agora sabemos que ela é vital para muitas funções neurológicas, incluindo motivação, memória, aprendizado, punição e movimento voluntário. Os viciados em jogos de azar têm um pico de dopamina logo antes de fazerem uma aposta, não depois de ganharem. Vamos aprofundar mais nos picos de dopamina. O uso das redes sociais, comer porcarias e usar drogas estão associados a altos níveis de dopamina e são altamente viciantes. O hormônio dopamina é liberado não apenas quando sentimos prazer, mas também quando antecipamos. Pense bem antes de uma viagem de férias. Às vezes, o pensamento e a expectativa das férias são melhores do que as férias reais. Ver aquela comida gordurosa que você deseja aumenta a dopamina, mas não depois de comê-la. Os viciados em drogas têm um aumento de dopamina quando veem as drogas, não depois de tomá-las. O desejo é o que nos leva a agir em primeiro lugar. Tornar nossos hábitos atraentes é vital porque é a expectativa de uma experiência gratificante que nos impulsiona a agir. Aqui, você pode usar uma estratégia conhecida como agrupamento de tentações. O processo de agrupamento de tentações torna um hábito mais atraente ao combinar uma ação que precisamos fazer com outra que queremos fazer. Por exemplo, você pode agrupar uma atividade como assistir Netflix, algo que deseja fazer, junto com exercícios, algo que precisa fazer. O agrupamento de tentações aplica um princípio psicológico conhecido como princípio de Premack, que afirma em comportamentos mais prováveis reforçarão comportamentos menos prováveis, ou seja, você realiza uma atividade desejada após uma atividade necessária. Influência do grupo. Estamos continuamente nos perguntando o que os outros vão pensar de mim e alterando nosso comportamento com base na resposta. Somos influenciados pelas pessoas mais próximas a nós e pelos grupos aos quais pertencemos. Se você está tentando construir um novo hábito, uma das melhores maneiras de reforçá-lo é encontrar e fazer parte de uma cultura na qual esse hábito seja a norma. Se você quer ficar em forma, cerque-se de pessoas em forma. Se você quer ler mais, participe de um clube do livro. Motivadores primordiais e na fonte dos desejos. Em nossa vida cotidiana, normalmente não dizemos a nós mesmos algo como quero comer essa pizza porque preciso consumir comida para sobreviver. Os desejos superficiais são apenas manifestações de nossos motivos subjacentes mais profundos, e esses motivos subjacentes guiam nosso comportamento. Aqui estão alguns exemplos de motivos subjacentes. Conservação de energia. Obtenção de comida e água. Encontrar amor e reprodução. Conectar-se e criar vínculos com outras pessoas. Ganhar aceitação e aprovação social. Reduzir a incerteza. Alcançar status e prestígio. Seu cérebro não evoluiu com o desejo de fumar, verificar o Instagram a cada 5 minutos ou jogar videogame. As plataformas e produtos online não inventam novas motivações, mas apelam para os motivos subjacentes da natureza humana que já temos para chamar nossa atenção. Seus hábitos são soluções modernas para desejos antigos. Novas versões de velhos vícios. Os motivos subjacentes por trás da natureza humana permanecem os mesmos.
Pessoas que têm um motivo subjacente de se conectar com outras pessoas podem entrar no Facebook, enquanto aquelas que buscam um motivo subjacente de encontrar o amor e se reproduzir podem se inscrever no Tinder. Se o objetivo é reduzir a incerteza, o Google está lá para nos ajudar. Se estamos em busca de aceitação social, o Instagram está disponível. Reprogramar seu cérebro para desfrutar de hábitos difíceis. Você pode tornar os hábitos difíceis mais atraentes se aprender a associá-los a uma experiência positiva. Ao realçar os benefícios de um hábito em vez de suas desvantagens, você pode rapidamente reprogramar sua mente e torná-lo mais atraente. Por exemplo, fitness igual saúde e bem-estar, em vez de fadiga. Arrumar a casa igual ambiente propício para tranquilidade, em vez de perda de tempo. Economizar dinheiro igual liberdade financeira futura, em vez de sacrifício. Essas mudanças sutis na mentalidade não são mágicas, mas podem alterar seus sentimentos em relação a alguns hábitos ou situações, tornando-os mais atraentes. Torná-lo pouco atraente. Para quebrar um mau hábito, faça o mesmo processo, mas destaque os benefícios de não realizar esse hábito para torná-lo o mais desinteressante possível. Lei 3. Facilite. Quanto tempo realmente leva para formar um novo hábito? Durante a formação de um hábito, um comportamento se torna cada vez mais automático à medida que é repetido. Conforme você repete uma atividade, seu cérebro se torna mais eficiente nela. Muito antes de os neurocientistas se aprofundarem no processo de formação de hábitos, a repetição já era conhecida como uma ferramenta poderosa para estabelecê-los. Você ativa circuitos neurais específicos associados a hábitos toda vez que os repete. Portanto, enquadrar a formação de hábitos em termos de tempo é falho. Deve ser enquadrado em termos do número de repetições. Reduzindo o atrito em a lei do menor esforço. Quanto mais energia é necessária, menor a probabilidade de realizarmos uma ação. Não é preciso quase nenhuma energia para adquirir o hábito de ler uma página de um livro por dia. Os hábitos são mais propensos a ocorrer quando requerem menos energia. Quanto mais elevado o obstáculo, maior a resistência que ocorre entre você e o resultado almejado. Se for necessário desviar 20 minutos do seu percurso para ir à academia, é provável que você não o faça. Se a academia estiver localizada no caminho para o trabalho, você reduzirá significativamente a resistência. Ao tornar seus hábitos benéficos mais convenientes, é mais provável que você os mantenha. Sua vida se tornará mais fácil se você encontrar maneiras de diminuir a resistência em vez de tentar resolvê-la. Para estabelecer hábitos melhores, precisamos descobrir maneiras de reduzir a resistência associada aos nossos bons hábitos e aumentar a resistência associada aos nossos maus hábitos. Preparar o ambiente para facilitar o uso, automatizando ou organizando o seu ambiente, permite que você reduza a resistência para ações futuras. Por exemplo, vou deixar minhas roupas de exercício à noite para que eu possa me levantar e me movimentar pela manhã. Ou, para preparar um café da manhã mais saudável, coloque a panela no fogão e reúna os ingredientes na noite anterior. Mais uma vez, para diminuir qualquer atrito, podemos utilizar a regra dos 2 minutos para combater a procrastinação. Ao usar a regra dos 2 minutos, você pode estabelecer pequenos hábitos que levarão ao impulso do hábito e ao sucesso em objetivos maiores. Encontre uma versão simplificada de 2 minutos do hábito que você deseja desenvolver. Por exemplo, se você deseja correr uma maratona, comece calçando os sapatos e alongando por 2 minutos. Se você deseja ler 1 hora por dia, comece lendo apenas uma página. É necessário ancorar a rotina no lugar e, em seguida, aumentar gradualmente a dificuldade. Depois de dominar o hábito de 2 minutos, você pode avançar para a próxima etapa. Para tornar algo mais difícil, pense em maneiras de criar barreiras de resistência entre você e o mau hábito. Torne-o o menos prático possível. Se você deseja assistir menos TV, desconecte-a após cada uso e coloque o controle remoto em um local inconveniente. Quando for às compras, deixe seus cartões de crédito no porta-luvas do carro, caso tenha o péssimo hábito de gastar impulsivamente. Faça tudo o que puder para tornar seus maus hábitos menos propensos a ocorrer. Lei 4. Torne-o satisfatório. Essa é a regra mais importante da mudança de comportamento. Sentir prazer envia uma mensagem ao cérebro, e isso é bom. Vamos repetir da próxima vez.
Quando você experimenta prazer, o cérebro aprende que vale a pena lembrar e repetir o comportamento. Aquilo que é imediatamente recompensado é repetido. Aquilo que é imediatamente punido é evitado. As 3 primeiras leis aumentam suas chances de realizar o hábito desta vez. A última lei aumenta suas chances de repetir o hábito no futuro. É comum sentirmos prazer com os resultados imediatos, mas ficarmos insatisfeitos com os resultados a longo prazo quando praticamos maus hábitos. Com bons hábitos, ocorre o oposto, o resultado imediato pode ser desagradável, mas o resultado é satisfatório. Uma certa quantidade de sucesso em quase todos os campos envolve abrir mão de uma recompensa imediata em prol de uma recompensa a longo prazo. É melhor adicionar um pouco de prazer imediato aos hábitos que resultarão em recompensas futuras e adicionar um pouco de desconforto aos hábitos que não trarão benefícios a longo prazo. Para manter bons hábitos todos os dias, lembre-se desta citação: um fator crucial para desenvolver um hábito é sentir-se bem-sucedido, mesmo que seja de forma modesta. A sensação de sucesso sinaliza que o hábito vale a pena e o esforço valeu a pena. É gratificante progredir, e você pode monitorar seu progresso usando medidas visuais, como mover clipes de papel, grampos de cabelo ou bolinhas de gude. Essas pequenas vitórias podem fazer uma grande diferença. Por exemplo, para cada visita de vendas que você fizer hoje, mova uma bolinha de uma jarra para outra. Para cada 25 minutos de escrita, mova um clipe de papel. As medidas visuais podem assumir várias formas, em diários de dieta, registros de exercícios, barras de progresso ou até mesmo números de página em um livro. Manter um rastreador de hábitos pode ser o melhor método para monitorar seu progresso. Usar um rastreador de hábitos é uma maneira simples de determinar se você seguiu um hábito específico. Quando seus hábitos falham, é inevitável que a vida o interrompa em algum momento. Um dia ruim no trabalho, um mau desempenho ou um treino insatisfatório podem acontecer com qualquer pessoa. Quando você está tendo um dia ruim, é importante reconhecer o valor de simplesmente comparecer. Os dias perdidos machucam mais do que os dias de sucesso ajudam. Não quebre a corrente de continuidade. Errar 2 vezes é o início de um mau hábito, nunca faça isso. Em um dia ruim, é melhor fazer 10 abdominais, em vez dos 50 habituais, do que não fazer nenhum. Para quebrar um mau hábito, torne-o insatisfatório. Ter um parceiro de responsabilidade pode mudar tudo. Um comportamento é menos provável de ocorrer quando há dor imediata. Ser responsabilizado por um parceiro é uma boa maneira de manter os hábitos desejados sob controle. Todos nós queremos ser amados e respeitados, então é mais provável que evitemos a punição. Por exemplo, devo a você R$ 10 toda vez que falhar em um treino, além de perder o respeito por não cumprir o que disse que faria. Com consequências concretas e imediatas, o comportamento é mais influenciado. Você pode criar um contrato de hábito para responsabilizar a si mesmo, assim como os governos usam as leis para responsabilizar os cidadãos. Você pode criar um contrato de hábito, verbal ou escrito, deixando claro que você se comprometerá com um determinado hábito e que haverá punições caso não o cumpra. Em seguida, você pode usar seus parceiros de responsabilidade para fazer cumprir esse contrato. Agora, vamos falar sobre como tenho aplicado pessoalmente as ideias deste livro para construir sistemas em torno dos meus hábitos nos últimos meses. Após ler o livro, adaptei os conceitos às minhas próprias circunstâncias, e talvez você possa fazer o mesmo, ou até mesmo melhorar algumas partes que possam ter passado despercebidas para mim. Fique à vontade para compartilhar suas ideias nos comentários. Os bons hábitos que eu queria desenvolver eram exercitar-se de forma mais consistente e ter rotinas de leitura. Já o mau hábito que eu desejava eliminar era o de me distrair e passar muito tempo nas redes sociais. Primeiro, comecei preenchendo o cartão de pontuação do hábito, o que me deu uma boa visão dos hábitos que eu poderia tentar eliminar. Mas, mais importante, ele me ajudou a identificar os hábitos diários que eu já estava realizando e com os quais poderia vincular meus novos hábitos. Em última análise, quando você encontra os hábitos com os quais deseja trabalhar, o objetivo é empurrar os bons hábitos desejados para um lado do espectro e os maus hábitos para o outro lado. Para o hábito de exercitar-se, o primeiro passo foi tornar as dicas mais óbvias, e eu usei algumas das ferramentas apresentadas no livro. Nesse caso, empreguei o que James Clear chama de estratégia de implementação.
e estabeleci que iria treinar às 6 horas na sala de estar. Em seguida, fiz o possível para projetar meu ambiente de forma a favorecer esse novo hábito. Tirei meus halteres do armário e os coloquei na sala de estar. Também encontrei algumas imagens de pessoas saudáveis na internet e as coloquei em lugares da casa como lembretes visuais desse hábito. Depois, passei para a fase do desejo. Para aumentar a dopamina e a motivação, incluí o hábito de ouvir alguns dos meus podcasts favoritos durante o treino. Também utilizei a técnica de reprogramação do cérebro. Repetidamente, dizia a mim mesmo que não precisava fazer exercícios, mas que conseguia ganhar força e ter um corpo mais saudável. Essa pequena mudança de mentalidade já teve um impacto significativo. Idealmente, juntar-me a uma academia ou encontrar um grupo de treinamento seria ainda melhor para fortalecer esse hábito, mas infelizmente todas as academias na minha área estão fechadas no momento, então estou meio que sozinho com essas duas ferramentas. Em seguida, tornando mais fácil, usei a regra dos 2 minutos para garantir que não caísse na armadilha de tentar fazer demais muito cedo, como muitas pessoas fazem ao começar um novo hábito. Queria que o meu hábito não parecesse um desafio avassalador. Então, minha regra dos 2 minutos era simplesmente colocar minhas roupas de ginástica e fazer alongamentos. Se isso fosse tudo que eu conseguisse fazer, tudo bem, porque eu apareci. Mas você rapidamente descobre que, assim que está lá, a motivação surge e você acaba fazendo o treino completo. É estranho, mas a motivação parece vir depois que você começa. Minha mentalidade está focada em pequenas mudanças de 1% que se transformam em resultados significativos. Acredito que meus sistemas me levarão aos resultados, não a metas vagas. É importante lembrar que, neste momento, meu foco principal é apenas garantir que eu compareça e estabeleça esse hábito. Quando estou comparecendo de forma consistente, começo a aumentar a progressão. Para diminuir a resistência, estabeleci a regra de não verificar meu telefone até que o treino esteja completo. Se me distraio com e-mails ou redes sociais, isso se torna uma desculpa e um obstáculo entre mim e a conclusão do treino. Por fim, isso fez toda a diferença para mim em preparar o ambiente. Quando coloco meus sapatos, tapete de yoga e halteres na noite anterior, sinto que o ritual já começou e o treino já está quase completo, porque não tenho desculpas. Então, com essas 3 fases do ciclo sistematizadas para comparecer, resta apenas a última fase do ciclo para garantir que eu continue repetindo o hábito. Eu uso essas 2 ferramentas juntas para fechar o ciclo. Uso um rastreador de hábitos, e o ato de marcar o dia como feito no calendário se torna uma recompensa e me incentiva a não quebrar a sequência. Também tiro uma foto das calorias que queimei e envio para o meu parceiro, o que é satisfatório. Em termos de mentalidade, começo com a identidade e me lembro após cada treino que quero me tornar o tipo de pessoa que gosta de se exercitar e não faltar aos treinos. Visualizo meu futuro, 10 quilos mais leve, em uma determinada data. Também tenho em mente que é preciso ter paciência para obter resultados e que estou provavelmente ainda no vale da decepção antes de ver os resultados. Essa é a minha abordagem pessoal para os exercícios matinais. Segui um processo semelhante para estabelecer o hábito da leitura, com algumas pequenas adaptações. Utilizei a técnica da pilha de hábitos. Após fazer café, eu vou ler por 90 minutos. Fazer café foi o gatilho para a leitura. Minha regra de uso do espaço era ler na varanda do meu apartamento. Uma das melhores partes do meu dia é desfrutar de uma boa xícara de café pela manhã, então isso se tornou a combinação perfeita para associar o hábito. Lembrando que a dopamina aumenta na antecipação de uma recompensa, não na recompensa em si, eu queria experimentar esse pico de dopamina ao associar o café com a leitura. Minha regra dos 2 minutos era ler uma página do livro Diário Estoico, de Ryan Holiday. Era uma tarefa simples, mas o objetivo era apenas comparecer e ancorar esse hábito. Com o tempo, desenvolvi o hábito de ler por cerca de 90 minutos. Para lidar com o mau hábito de passar tempo excessivo nas redes sociais, tornei-o invisível. Comecei tornando o meu telefone o mais tedioso possível, excluindo diversos aplicativos.